Então, nós vamos começar agora a falar do sistema imunitário dos órgãos linfáticos, voltado ali para o conteúdo histológico desse assunto, e a gente vê a importância desse sistema para o nosso organismo, pois ele é basicamente o defensor do nosso organismo contra agentes infecciosos como os vírus e bactérias e fungos, e ele está ali justamente para fazer essa defesa, fazer esse controle e dar uma resposta a esses micro-organismos. Então, falando um pouquinho sobre o sistema imunológico e os órgãos linfáticos, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os componentes dele. O sistema imunitário ele pode ser dividido em órgãos linfáticos, que a gente tem o timo, o baço, os linfonodos e os nódulos linfáticos, e em células livres, que são os linfócitos, os granulócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, as células do sistema nuclear fagostório, como os macrófagos, e células apresentadoras de antígenos, como os dendríticos. Então, falando agora um pouquinho sobre a localização desse sistema, a gente vai ter os órgãos linfáticos ali espalhados pelo corpo inteiro, principalmente aqui no pescoço, nas axilas. As células livres a gente vai encontrar principalmente no sangue, na linfa e nos tecidos conjuntivos. E as células apresentadoras de antígeno a gente vai ter bastante predominância ali na pele, já que é um local de grande contato com esses micro-organismos. Agora, falando um pouquinho sobre o sistema imunitário e sua função, a gente, como eu já havia falado no início do vídeo, ela tem essa função de defender o organismo contra os micro-organismos e moléculas estranhas. Então, existem vários tipos de defesa do nosso corpo e, principalmente, na questão de evitar isso, como barreiras microbiológicas e químicas, como é a questão da nossa pele, que ela tem um revestimento de células mortas e queratinizadas para que haja essa dificuldade de entrada de micro-organismos, como também acontece com o muco que a gente encontra principalmente aqui na entrada do sistema respiratório, nas fossas nasais, que fazem com que seja mais difícil a entrada também desses micro-organismos. E então, quando esses vírus e essas bactérias conseguem passar por essas barreiras que o nosso corpo tem, entra em ação o nosso sistema imunitário junto com os órgãos linfáticos. Falando agora um pouco sobre a variedade celular que a gente tem nesse sistema, a gente verifica que todas elas são produzidas ali na medula óssea e surgem derivadas a partir da célula tronco-hematopoética. Ou seja, a célula tronco-hematopoética é aquela que vai fazer a produção de células para o sangue. E a gente vai ter ali, dentro dessa produção, a produção dos leucócitos, que são as células que vão se diferenciar em células do sistema imunitário, os eritrócitos, que vão atuar ali no sangue, no transporte de oxigênio, e as plaquetas, que também vão estar bastante ligadas ali à resposta na inflamação. E nessa variedade celular que a gente tem do sistema imunitário, a gente consegue encontrar todos esses tipos de células apresentadas, que são os leucócitos, os linfócitos, as células de natural killer, as células do sistema mononuclear e as apresentadoras de antígeno, que vão ser apresentadas mais para frente. Então, falando um pouco sobre os granulócitos, eles têm essa função ali de combater as infecções do nosso organismo também. Elas são derivadas do sangue, são formadas na medula óssea, fazem a diapedese do sangue para os tecidos quando necessário, e elas são basicamente divididas em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. É claro, todos com suas funções específicas, mas a gente tem ali no sistema imunitário grande presença do neutrófilo atuando ali na resposta inata
na resposta inata. A gente também vai ter ali as células, os macrófagos, que fazem ali parte do sistema mononuclear fagocitário, que basicamente tem essa função de fagocitose. Vai estar ali fazendo englobamento de partículas estranhas, principalmente desses micro-organismos, quando identificados, e eles vão fazer também um papel importante de liberação de citocina, que vai ativar cadeias e outras células do nosso sistema imunitário. E eles são diferenciados a partir dos monócitos que são encontrados no sangue. A gente também tem as células natural killer, que são células células de defesa, que elas apresentam a função de reconhecer células infectadas e eliminar elas através de apoptose e fazer assim, destruindo essas células que já são infectadas para que não ocorra a infecção das células vizinhas. A gente também tem as células apresentadoras de antígenas, que também são conhecidas como células dendríticas, que vão fazer essa função de pegar um antígeno viral de algum micro-organismo e apresentar as células, principalmente os linfócitos, que vão atuar ali na resposta imunológica. Agora, entrando um pouquinho mais no assunto, a gente também tem os linfócitos, e eles são diferenciados também em linfócitos T e linfócitos B. Eles não têm uma diferenciação morfológica, mas eles têm uma grande variedade de funções que se diferem também. A gente tem os linfócitos T, que eles fazem a ativação dos fagócitos, principalmente os macrófagos, e eles fazem ali um auxílio para as células B no combate à infecção, no combate àqueles micro-organismos. Eles também são divididos em células T efetoras e de memória, e eles são ativados através das células dendríticas. Como os linfócitos T eles são produzidos na medula óssea e se diferenciam no timo, as células dendríticas vão de encontro com os linfócitos e apresentam para eles um antígeno do micro-organismo para que aquele linfócito T seja ativado e se multiplique e consiga atuar ali contra esse micro-organismo. Agora, falando um pouco dos linfócitos B, eles vão produzir anticorpos específicos para os antígenos reconhecidos. Eles fazem parte da resposta imune adaptativa, e a diferença deles, a grande diferença que a gente tem entre os linfócitos T e os linfócitos B é que os linfócitos T eles vão atuar ali nas células e os linfócitos B eles vão atuar atacando os antígenos extracelulares. Agora, falando um pouquinho dos tipos de respostas imunes, que é onde a gente vai usar basicamente todas essas células que foram explicadas até agora, a gente tem a diferenciação entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata é aquela que ela é natural. Ela pode ser considerada natural porque ela já vem definida desde o nascimento. São respostas básicas que a gente tem, que ela vai ter uma grande nível de resposta igual para a maioria das infecções, para a maioria dos micro-organismos. E ela não tem uma memória imunológica, diferentemente da resposta imune adaptativa, que vai ter essa memória imunológica e que ela requer também algum tempo para que as células consigam reagir a esse organismo invasor, que é a questão da apresentação do antígeno. E ela é específica para cada antígeno. Então, basicamente, cada antígeno viral ou de outro micro-organismo vai ter um anticorpo específico ou uma célula que se identifique e se ligue ao receptor daquele antígeno.
Agora, falando um pouco dos órgãos linfáticos, a gente tem como principal função a captação de líquidos que extravasam durante dos tecidos, a coletar impurezas e recrutar as células para a proteção do organismo. A gente tem como principais órgãos linfáticos o timo, o baço e os linfonodos. Falando um pouquinho sobre o timo, ele é situado no tórax, ali entre os pulmões e na frente do coração, no mediastino, e ele é um órgão linfóide primário. E é principalmente no timo que vai acontecer a maturação das células T, para que elas consigam chegar no estado de células maduras. E também vai acontecer a produção de anticorpos. Falando um pouquinho sobre o baço, ele é localizado na parte superior esquerda do abdômen e ele tem as funções de filtrar os micro-organismos e as partículas estranhas do sangue. Ele também vai produzir plasmócitos que sintetizam os anticorpos. Ele serve como reserva de sangue por causa de uma hemorragia. E por fim, a gente tem também os linfonodos, que eles são formados por tecido linfóide e eles também fazem a produção dos macrófagos por meio da fagocitose e eles têm ali também onde ficam agrupados os linfócitos T para ativação e a gente também tem ele como um filtrador de líquidos e substâncias do sangue. Essas aqui são as nossas referências e é isso.